Então, hoje eu tinha dedicado esta aula para a gente ver como é que se fabrica o mundo. Vocês todos vão ser designers e têm que, este mundo tem que ser fabricado de alguma maneira. E quais foram os princípios que fizeram este mundo que nós conhecemos? O primeiro a aprender da última vez é a geometria, a força da geometria. Na segunda parte da aula vamos dar um exemplo que é a construção do Aston Martin, do carro do 007. E vocês depois vão escrever um ensaio sobre o que viram, o filme. Está bem? Porque vocês depois, para a próxima vez, têm que me entregar 2 ensaios. Para o que não estiveram cá na primeira aula, uma parte que eu valorizo muito na avaliação é os ensaios que vocês escreverem, dão-me em cada aula os ensaios que foram seguidos. Eu faço uma questão, vocês escrevem um ensaio e depois na aula seguinte dão-me, cada um entrega o seu, com o nome completo e o número. Não escrevam só o nome porque são conhecidos, que eu chamo o nome de artista, porque senão depois não sei quem é, está bem? Mas se puderem, ponham o nome todo e o número. Então vamos ver como é que o mundo é fabricado. Um dos primeiros aspectos para o mundo ser fabricado é que possa existir. Nem todos os mundos podem existir. Um dos primeiros problemas que existem para a existência do mundo é de geometria. E a geometria é muito poderosa. Suponham que vos é pedido para fazer o design de um objeto químico para tratar uma doença qualquer. Na vossa geração, os designers também vão fazer isso. Se a molécula que tiver a fazer mal ao nosso corpo tiver esta forma, só há um processo a mudar. É que haja qualquer coisa que entre dentro dela. Portanto, se for uma geometria assim, não entra. Mas se for assim, talvez consigam modificá-la. Portanto, modificar o mundo. Mas como é que isto é construído? Nós acreditamos que a primeira coisa que nós precisamos ter é energia. Porque só com energia é que se faz massa. Eu vou-vos escrever equações para as quais eu não vou ter... Não vos vou justificar. Mas vocês ficam a saber, porque a matemática e a abstração que há por trás disso não é compatível com exatamente... Minha querida, isto não é possível depois. Hoje é possível porque o professor Diamantino foi lá por fora buscar uma coisa, porque depois de eu entrar não é possível. É, minha querida, mas depois não... minha querida, não, isto não há desculpa. Não é possível. E... É que duas colegas nossas pediram para dizer como um atraso na CP. Diga, amiga. E eu estou só a dar um recado ao professor. Está bem, amiga? A CP atrasou-se. Tinham que vir no comboio anterior, amiga. Sabem porque é que eu vos faço isto? Eu faço isto por uma razão. Vocês hoje são estudantes e são todos colegas e está tudo muito bem. Mas vai um dia acontecer que vocês vão ser designers. E alguém vai abrir um concurso para o design de uma coisa qualquer. E vai dizer, o concurso fecha às 3 da tarde do dia 22 de não sei quê. E sabem quem é que lá vai estar para ver que ninguém entrega a proposta depois das 3 da tarde dos dia 22? Vocês, que é para garantir que não têm concorrência. Porque agora são todos colegas, mas depois não vão ser concorrentes. E, portanto, se não estiverem lá
às 3 horas, o burocrata que está lá a receber as propostas, tanto se lhe dá que vocês cheguem a... Tanto se lhe dava. Mas são vocês, ou as companhias para quem trabalha, ou seja quem for, que vai lá estar para garantir que depois daquela hora não entra mais uma proposta. Quantas mais lá estiverem, mais difícil é. Bom, por isso é que eu faço isto, que é para vocês, para além do que aprendam aqui, sob o ponto de vista técnico e de pensamento, têm que aprender o treino do que é a vida. É dito muitas vezes, aliás, excessivas vezes em Portugal, que os alunos saem das escolas e não sabem nada. Não é? Ouve-se isso toda está na imprensa, nessa gente toda a dizer isso. Vocês nunca acreditem nisso. Vocês, quando acabarem o curso, vocês vão saber imenso. Mas vão mesmo saber imenso. Só que não são ainda é nada. A única faculdade onde se pode ensinar no mesmo ambiente onde se vai trabalhar é medicina. Nenhuma das outras se pode. Não se pode treinar as pessoas em todas as engenharias que há, em letras ainda muito menos, em história muito menos. Portanto, vocês vão aprender ao maior nível de abstração que conseguirem. E depois vão trabalhar para um lugar qualquer, para vocês, e vão aprender a ser. E depois há um dia que vão ser. Okay? E é isto, a vida toda. Porque dizem-me, agora com as novas tecnologias não é assim. É rigorosamente assim, porque o copiloto de um avião tem exatamente os mesmos livros que o piloto. Exatamente os mesmos. O avião é o mesmo. Ele vai sentado no lado direito, o comandante do avião do lado esquerdo. E garanto-lhes que não há nenhum copiloto que queira mudar para o lado esquerdo do avião. Sem fazer uns milhares de horas largos. Porquê? Porque aprendeu, mas depois tem que aprender a ser. E quanto maior for o nível a que vocês aprendam, maior é o nível que vão aprender a ser e maior sucesso vão ter quando forem. E isto é assim toda a vida. E eu vou-vos dizer uma coisa que parece triste, mas é rigorosamente tanto assim toda a vida que a última lição é aprender a morrer e morrer. Mas é toda a vida este ciclo. Aprender a ser e ser. De modo que aquilo que eu muitas vezes vos vai parecer grandes abstrações, quem for treinado não é. Mas eu vou-vos dar em ciência para design quais são os princípios pelos quais nós conseguimos fabricar o mundo. E o primeiro é a energia. Houve um senhor chamado Einstein, em 1905, já lá vão uns anos, 207, demonstrou esta coisa fantástica, que é, para eu fazer uma energia com uma determinada massa, M, para fazer um objeto com uma massa M, tenho que ter uma energia que é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E, portanto, energia e massa estão ligadas. E depois de fazer aquela massa, nós queremos fazer connosco algo mais. Porque a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado só dá para fazer aquela massa. Mas nós somos muito mais do que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Trabalhamos, estudamos, fazemos coisas. Portanto, nós temos que ser capazes depois de fazer trabalho. O trabalho é força vezes espaço. É uma definição como outra qualquer. E faz sentido porque se vocês fizerem uma força, é isso que vezes o espaço, isso corresponde à energia que têm que gastarem. E têm que ter essa energia disponível no vosso corpo. Portanto, para além da energia interna, que é a energia para vocês se formarem, têm que ter uma energia livre. A energia livre é conhecida em física por um palavrão que é entalpia.
E quando vocês vão às bombas de gasolina e veem 95 octanas e 98 octanas, aquilo é a medida da energia livre que a gasolina tem. Por isso é que meter de 98 octanas é melhor que meter de 95. Porque para a mesma explosão do pistão fica mais energia livre para pôr o carro a andar. Mas estava eu a dizer, tem que ter energia livre. Além da interna. A energia interna é a energia que é preciso para formar a pessoa. Cada um de nós tem uma determinada energia interna. Se nós baixarmos para além da energia interna, morremos. E a energia interna é quase a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mas é um pouco mais, porque nós temos uma determinada forma e funcionalidade. Nós não é só a massa. Se for uma massa de granito, é só preciso mesmo a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado para fazer aquilo. Se vocês pensarem bem, para fazer este planeta, aliás, vocês vão fazer essa conta em casa, está bem? E trazem-me da próxima vez. Quanta energia foi necessária para formar o planeta Terra? Estão a ver? Têm que ver na net quanto é que o planeta pesa, sabem a velocidade da luz, no vácuo, e o produto da massa da Terra para a velocidade da luz ao quadrado vai-vos dar a energia que é preciso para construir a Terra. E vai ser uma grande surpresa, porque a quantidade, a energia é colossal. Mas depois, para além disso, teve que ter funcionalidade. Portanto, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas é só para criar esta massa. Não é para a massa fazer nada. É para estar lá quieta. Aliás, a gente tem uma maneira de definir o que é vida curiosíssima, que é a velocidade do metabolismo. Nós dizemos que somos vivos. Porque temos esta agitação toda. Claro, há bactérias que duram minutos, há objetos que duram muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E isto é curiosíssimo, porque o tempo mede aqui esta velocidade, não é? A velocidade é o espaço dividido pelo tempo, e aquela velocidade e o tempo é outra componente de fabricar o mundo. Porque isto tem tempos muito diferentes. Nós temos um ciclo que é o ciclo anual, os 365 dias. O ciclo anual são 365 dias vezes 86.400 segundos. Isto é os segundos que têm um dia. Isto dá qualquer coisa como, isto é 10 à quarta, 10 à sexta, dá 10 à sétima. Depois tem um dia, o ciclo de um dia, o ciclo de um mês, O ciclo de um mês é 10 à sexta, segundos, isto é segundos. Depois tem um dia, é 10 à quarta. E depois têm a hora. A hora são 600 segundos. É 10 ao quadrado. Depois, a gente, para viver, precisa de bactérias que duram minutos, sem as quais não vivemos. Portanto, estamos a falar em 10. E depois, dentro dessas bactérias, temos que ter moléculas. E essas moléculas, muitas delas, estão lá muito a pouquinho tempo. Estão lá, por exemplo, 1/100 de segundo. Depois, dentro das moléculas, temos átomos que andam à volta com uma data velocidade e temos tempos típicos 10 levantado a menos 8 do segundo. E depois temos no núcleo, lá dentro do átomo, lá mesmo no meio, partículas que estão sempre a mexer a 10 levantado a menos 12 do segundo. Estão a ver? Isto são as frequências da vida.
Vocês já foram a concertos. Já foram a concertos. De cada vez que a gente dobra a frequência, diz que cresce uma oitava. Cresce uma oitava. Num concerto fantástico, para vocês deve ser mais guitarras, para mim é mais música sinfónica, mas é a mesma coisa. Num concerto fantástico, o mais que se consegue ouvir são 3 oitavas. Ou seja, uma frequência, o dobro e o dobro. 3 oitavas. A frequência da vida faz sentido com isto. E isto são 10 levantado a 70 oitavas. Isto é a música da vida. É muito complicado, não é? Se um concerto são 3 oitavas e a gente é capaz de fazer sentido com 10 levantado a 70 oitavas. Porquê é que será isto? É porque nós somos capazes de estabelecer muito mais sincronismos, ou seja, fazer acontecer mais coisas ao mesmo tempo do que tudo o resto. Vocês já viram, já foram a concertos? Eu não vou falar no caso da orquestra, porque não sei, aqui em orquestras é capaz de não pegar muito, mas pronto. Mas as bandas costumam ter quê? 4, 5. Agora vocês vejam. A banda ou a orquestra tem que ter ali um momento crucial. Eu não sei nada de tocar instrumentos nenhuns, mas antes de começar um concerto, posso lá estar no meio da orquestra, posso levar um violino, faço um ar entendido, ando com o arco em cima do violino, não é? Quando estão a afinar os instrumentos, posso lá estar, não posso? Hã? Mas depois há um momento que é o momento em que o maestro dá o início dos tempos. Isso aí eu tinha que fugir dali para fora. Porquê? Porque quando começa a orquestra a viver ou o grupo de rock a dar o concerto, se um desafina, a orquestra ou a banda são más. Se todos afinam, a orquestra é boa. Portanto, depois de começar a música da vida, ou a música, o bem de um é o bem de todos, o mal de um é o mal de todos. E isto é um dos parâmetros essenciais da forma como se fabrica o mundo. Se uma das partes que tem que estar sincronizada com as outras todas não faz as coisas bem, não é possível ao conjunto fazer as coisas bem. E é por isso que eu não deixo que depois de eu entrar, entrem. É porque o bem de um é o bem de todos e o mal de um é o mal de todos. Esta sincronia faz com que a gente, para além da energia interna que teve para ser um monte de massa, tenha energia livre. É com esta que a gente anda aí a fazer coisas. Vocês agora têm uma data de energia livre, têm mais do que eu, que consomem melhor oxigênio. Porque não sei se sabem, nós o que somos é uma fogueira que está a arder. Nós ardemos a 36 graus e meio. 36 centígrados e meio. E isto faz com que nós sejamos muito especiais. Temos uma energia livre enorme, mas para nos mantermos a 36 graus e meio, a 37,5 a gente já fica, não é? A 38 já fica-se na cama. Que é uma coisa que eu aconselho a toda a gente, é ter uma gripe por ano. Porque a gente não vai sair mal e tal, a gente pode dizer aos amigos estou muito doente e tal, fica em casa, não é?
não sendo culpado de não vir às aulas, é excelente, uma gripe por ano. Mas só uma. Mas nós sentimos-nos perturbados 2 graus, 3 graus, abaixo de 36,5, 35,5 foi-se. Deixou de ter energia livre. E nós tivemos então com isto um enormíssimo problema de design. Nós, que nos trouxe até ao IAD. Esse problema trouxe-nos até aqui, porque não havia IAD. E esse problema foi, nós temos este cérebro imenso, comparativamente à nossa massa. E este cérebro tem que ser mantido a 36 graus e meio no Polo Norte e no Equador. De modo que a maior parte da energia que a gente gasta do almoço que há bocado tiveram é para arrefecer o cérebro. É paradoxal. Se vocês tirarem uma fotografia ao cérebro, a forma como as artérias e as veias estão colocadas no cérebro é como se fosse um radiador. Porque esta coisa lá dentro tem que estar a 36 graus e meio. O que é que isso teve como consequências? Que a gente tem que ter aqui uns grandes tubos a sair pelo pescoço acima, que é as veias e as artérias, que vão passar com o sangue lá para cima para o cérebro, que é para lhe retirar calor. E isto é um paradoxo no nosso design. Porque o paradoxo é este. Nós hoje dizemos que as coisas têm que estar em equilíbrio com a natureza. É uma coisa que soube dizer bastante. Agora vejam. Uma enorme fração do que comeram foi gasto para arrefecer o cérebro. Porquê? Porque é muito grande para a gente ser inteligente. E como somos inteligentes, temos que fazer uma depredação terrível do ambiente. Porque nós somos o maior predador que alguma vez existiu à superfície da Terra. O Tyrannosaurus Rex, aquela coisa com os dentes todos, comparado connosco, é um bichano de colo. A gente destrói tudo à vista para comer um bife. E omeletes, e bolos. Para quê? Para arrefecer o cérebro. E isto faz-nos pensar que o design para ter, com certeza, tem que ter energia para criar a massa. Mas depois tem que se ter energia livre para poder fazer trabalho. Mas depois também tem que se ter energia livre para pensar. E temos que fazer isto consumindo oxigênio. Não é? Que é a tal forma... Há outras vidas que consomem outras coisas. A nossa vida consome oxigênio. Nós somos seres de carbono e consumimos oxigênio. Aliás, todos nós um dia, vocês vai ser muito longe, no dia a gente morre todos porque não é capaz de absorver oxigênio. Portanto, deixa de poder fazer a combustão. Mas, entretanto, nós somos inteligentes. E inteligente faz com que nós tenhamos que ter muita atenção quando a gente faz design. Quando a gente fabrica o mundo, a gente já sabe, tem que fabricar o mundo com esta energia, aqui não há safa, com a energia livre a maior que puder, que é para poder fazer trabalho, mas depois não pode fazer desperdício. Tem que ser inteligente, ou seja, adaptável. E para ser adaptável, o que é que a gente faz? Nós, dentro de nós, queremos que as coisas se mantenham estáveis, fora não nos importamos. E porquê? Porque nós fazemos, como vimos da última vez, as coisas bem feitas quando fazemos sem dar conta. Vocês, quando fizerem alguma coisa em design, seja o que for, gráfico, máquinas, o que for, têm que ter uma enorme simplicidade. Para os outros, para vocês, tem que ter uma enorme complexidade. Portanto, a outra maneira como é feito o mundo é com o mínimo de desperdício. E como é que a gente mede o desperdício? É pela energia que perde sem fazer nada.
Vocês agora estão sentados, eu estou aqui a mexer-me, ainda estou a fazer algum trabalho, estou a arrastar o meu peso para este espaço e a falar convosco. Mas vocês estão sentados. Estão sentados. E estão a perder energia. Como é que estão a perder energia? É porque estão a radiar. Vocês estão todos a 36 graus e meio. E se vocês vos apalparem ou o parceiro do lado, está quentinho. A menos que esteja um frio desgraçado lá fora. Está quentinho. 36 graus e meio. Portanto, nós vamos espalhando calor, que não serve para nada. Para nada também não é bem verdade, não é? Porque a gente gosta de estar quentinhos. Mas, do ponto de vista de energia livre, para poder fazer trabalho, cada vez que a gente gasta aquilo em calor, um radiador não faz trabalho nenhum, para não. Só consome energia e agora está muito cara. Portanto, nós temos, todos nós, uma parte de energia que é desperdiçada. É inevitável. É esse bocado da energia que é desperdiçada, chama-se entropia. Então, como é que a gente tem que fazer o mundo? Com energia livre máxima. Com entropia mínima. Que é para não causar confusão. Aliás, quando vocês fizerem design e quiserem fazer objetos que estejam e sejam amigáveis do ambiente, vocês têm mesmo que fazer com o mínimo de entropia. Porque nós, para manter a energia livre no máximo, nós temos que ter energia e entropia no mínimo. Porque estão a ver, a energia que nós temos é sempre constante. A energia é igual à energia livre mais entropia, que eu vou chamar um S. Isto é o que a gente tem. Ou é livre ou é entropia. Não tem muita escolha. O que é que a gente quer? A gente quer que a maior parte da energia que está dentro de nós seja energia boa, que é energia livre, não quer que seja entropia. Mas a entropia de um sistema fechado está sempre a crescer. É uma lei, é a maneira como é fabricado o universo. A entropia cresce. A entropia de um sistema fechado cresce. Então como é que a gente faz para nos mantermos com o ar saudável que vocês todos têm? É simples. A gente tem a nossa entropia do sistema fechado, que é este universo, temos a entropia interna de cada um de nós, mais a entropia externa de cada um de nós. Está lá fora. A gente quer manter isto no mínimo, não quer? Que é para estar com este aspecto saudável e energético. Manter a entropia mínimo possível. Mas como este S, a entropia do sistema tem que crescer, é sempre maior que zero, é por isso é que a gente semeia à nossa volta uma destruição brutal, que é porque isto tem que crescer. Por isso é que a gente... Vocês já viram... Isto, se não me quiserem responder, não me respondam, mas o que é que o meu amigo almoçou? Douradinhos de peixe. Diga? Douradinhos de peixe. Pois, agora o meu amigo, veja bem. Olha, tiveram... Já viu o trabalheiro que aquilo deu? Douradinhos de peixe, como é que é? Como é que é? Aquilo é frito Frito com quê? com margarina. Ora bem, está a ver, olha, a trabalheira que aquilo deu. Primeiro foi preciso uma vaca, não foi? Depois alguém teve que tirar o leite à vaca, depois centrifugar o leite, depois fazer a manteiga. Entretanto, uma data daquelas coisas foi indo para o lixo, não é? Não é? Entretanto, o carapau teve que não sei o quê. O azeite, pá, o azeite, meu amigo tirou a margarina, não é? E depois pôs aquilo, meteu aquilo para fritar os carapaus, teve que pôr lá a margarina por menos a 800 graus, pá. Foi tudo de energia, tudo para o lixo, pá. Mas os carapaus estavam bons, não andavam? E isso, pá, é que é a coisa que nós fazemos. Portanto, para a gente se alimentar, semeia à nossa volta uma quantidade de entropia imensa.
Para quê? Para a gente ter uma entropia baixa. Por isso é que há um paradoxo, que é este. Como é que a natureza nos fez inteligentes? Porque se fizesse a gente um bocadinho mais burros, não tínhamos que refrigerar tanto o cérebro e ele teria comido um bocadinho menos de carapaus. Portanto, esta coisa de ser inteligente é uma coisa que, se calhar, temos outra finalidade para além daquela que é ser igual ao resto que foi fabricado no mundo. E as coisas foram fabricadas no mundo sempre assim. Energia livre máxima, entropia mínimo, sendo que no universo a entropia cresce sempre. É por isso que o universo, a entropia, também pode ser entendida e medida como uma medida da confusão. Da confusão das coisas. É o paradoxo do supermercado. Vocês têm um supermercado, têm lá os produtos todos que têm, tem uma grande complexidade, quanto maior for, melhor é. Não é? Porque a gente vai lá e encontra tudo, não é? Não é? E no outro limite do hipermercado tem um caos de produtos. Agora vejam, os produtos lá do hipermercado teve que ser isto, é igual a MC ao quadrado, não vou voltar a dar. Pois aquilo, na energia livre, não tem, estão lá quietos, não é? Mas depois, como é que é a entropia? Bem, isso começa a ser muito complicado, porque os iogurtes têm que estar no frio, não é? O frio tem máquinas que deitam calor. Portanto, entropia para fora. Ou seja, um hipermercado é um objeto que manda entropia para fora, que nunca mais acaba, para a gente entrar e aquilo está tudo direitinho. Não é? Para manter aquilo tudo, as luzes acesas, tudo aquilo. Se aquilo fosse um caos de produtos, um caos, havia um paradoxo que era a entropia daqueles produtos era enorme, mas a entropia cá fora não crescia nada. Vocês só têm uma coisa a escolher. Ou a entropia interna cresce e esta decresce, ou o que lá está fora de confusão aumenta para vocês, dentro de vocês, estarem mais funcionais e orgânicos. E isto traz um outro paradoxo, que é este. Se eu perguntar a qualquer um de vocês qual é que tem mais informação, se um hipermercado ou quando é um conjunto, uma pilha dos mesmos produtos, vocês todos me vão dizer que o que tem mais informação é o hipermercado. É natural. No entanto, isto é a única coisa que eu sei do Jumbo ali no Alegre. É a única coisa que eu sei. Grandes. Que é, a gente chega lá às pessoas do hipermercado e diz assim, onde é que está a Coca-Cola Dieta? E nesse supermercado é simples. Está na fila 30. É a única coisa que eu sei. Portanto, em 3 segundos disseram onde estava a fila. Agora suponham que era uma pilha de produtos. A gente chegava ao pé da pessoa e a pessoa falava horas e horas e horas e horas. A gente encontrava a Coca-Cola Dieta. Não encontrava. Portanto, qual é que tem maior quantidade de informação? É o caos. É o caos. Portanto, o mundo é feito para ser orgânico e funcional com um mínimo de informação. Se é muito complicado, a gente não dá conta daquilo. Não somos capazes de fazer nada com aquilo. Aliás, eu posso viver em 2 estados. Vocês não, vocês só podem viver num, que é vivos. Mas eu posso viver em 2, que é vivo ou finado. Depois é muito difícil vir de finados para
vivo. É muito complicado. Sabem porquê? Porque depois, como a entropia cresce sempre, a entropia do sistema fechado cresce sempre, como a minha entropia interna começa a crescer, a crescer, a crescer, consome a entropia toda e pronto, já não consigo voltar a estar vivo. Qual é que tem maior informação? Eu vivo ou eu finado? A intuição dizia o vivo, não é? É o que nós pensaríamos. Agora vocês pensem bem. Se vocês disserem Fernando António de Oliveira Carvalho Rodrigues, eu digo que sou eu. Não é? E tenho um nome grande, são assim, e mais o de, são seis palavras. Agora, se eu estiver afinado, vocês, para me encontrarem, têm que ir à procura dos meus átomos e das minhas moléculas todas. Eu, como vocês veem, tenho muitos átomos e muitas moléculas. E é por isso que a gente, depois que as pessoas morrem, deixa de as ver. Porque tem uma quantidade de informação brutal. E é por isso. Portanto, nós temos que fazer as coisas com o mínimo de informação. E é assim que é fabricado o mundo. E eu hoje, porque em todas as aulas eu tenho que vos aterrorizar um bocado com as contas no final, não é? Que é para depois fazermos exames com cálculo numérico. Vão ter exames. Para além dos ensaios, os ensaios valem uma data de valores. Não é? Nos ensaios não tenham preocupação se está bem, se está mal. Eu quero ver lá a vossa expressão. Porque as classificações nesta cadeira têm 2 critérios. É o que sabem e a vossa capacidade. Está bem? Nos exames, eu vou treiná-los para fazer exame. Porque naquela lógica do aprender a ser e ser, quando vocês saírem e, por exemplo, um de vocês for, sei lá, para qual era a sua ambição de ir fazer design para onde? Design automóvel. Design automóvel. Por exemplo, vai para uma fábrica de automóveis, para aprender a ser design de automóvel. Quando treinarem para ser design de automóvel, depois não lhe vão chegar lá à fábrica e dizer, olha, agora o senhor vai fazer copos de vidro. Não dizem para não. Então, nós aqui nesta cadeira, eu vou-vos treinar para fazer exame. Eu vou-vos treinar para fazer o exame. Ou seja, vão resolver aqui problemas e depois no exame são variações numéricas da maneira de fazer aquelas contas. Portanto, e não vai haver nenhuma pergunta no exame que não tenha sido aqui treinada várias vezes. Está bem? E não se esqueçam de entregar os ensaios. De modo que hoje a gente vai aqui calcular como é que se mede a quantidade de informação. E para isso tenho que apagar esta história toda. Está a ver? Isto é entropia, porque é desperdiçar, não é? Talvez, não é? Isto é apagar isto tudo. E eu, para medir a informação, tenho que vos dizer uma coisa. A informação é assim como a massa, o tempo e o comprimento. O espaço. A gente não faz caroço a mínima ideia do que é. Quando nos perguntam, se eu vos perguntar o que é o tempo, não sabem. Claro que todos nós sabemos o que é o tempo antes de nos perguntarem. Qual foi o grande truque da ciência que abriu esta possibilidade de fabricar o mundo? Foi passarmos a medir o tempo. De modo que a informação é a mesma coisa. Houve um senhor chamado Fischer, em 1925, que disse assim, a gente não faz caroço a mínima ideia do que é informação, mas a gente vai medir a informação. Como? Então, eu primeiro tenho uma variável que desconheço. Também há quem lhe chame incógnita, ou seja, a vida, o que é que vai para a frente, é uma incógnita. Depois a gente vai ter à nossa volta, vai recolher dados. Não vamos? A gente olha a cara das pessoas, vê como é que estão, ele está a abrir a boca, está farto disto.
teve uma noite prolongada. Mas são dados. Outros estão-se a rirem. Isto são dados. À nossa volta é tudo dados. De modo que o que o Sr. Fischer disse é possível calcular qual é a quantidade de informação que um dado dá sobre uma variável que se desconhece. E a conta que ele fez é de uma simplicidade muito grande. Que é isto? É capaz de me dizer o que é que está ali? É um triângulo, não é? Hã? E claro que todos nós diríamos que é um triângulo. Só que, como é que se chama? Minha querida Marta, olha que o quadro não é pequeno. E está lá uma data de coisas escritas. E tem aqui um apagador. Mas como eu desenhei o triângulo, a gente todos foi àquele dado. Foi ou não foi? É assim que são feitas as notícias do jornal. Que é, como aquele triângulo está completamente fora de contexto, a gente meteu lá uma data de quantidade de informação. Então, disse o Sr. Fischer, a quantidade de informação de um acontecimento é tanto maior quanto o acaso do acontecimento suceder for menor. Por exemplo, se houver um golpe de Estado na Guatemala, bem na quarta página do jornal, não é? Enfim, há tantos que a gente... Bom. Agora, se houvesse um golpe de Estado nos Estados Unidos, onde é que aparecia? Primeira página. Dias a seguir. Por exemplo, se comprassem a lotaria é um jogo de sorte. Que há 3 tipos de jogos. Há o jogo do galo, que é o jogo que se empata. Há os jogos de sorte, que a gente compra a lotaria nunca... Ninguém, de facto, alguma vez comprou um bilhete de lotaria e disse, vou ganhar. Às vezes tem-se uma fé, mas pronto. E depois há os jogos de azar, que são os jogos de casino, que a gente julga que pode ganhar. E não pode, é impossível ganhar. Porque o casino ganha sempre. Ou melhor, se tem sorte de ganhar uma vez, é melhor sair logo. Porque senão fica lá tudo. Por causa disto. Mas um dado é, quanto mais pequena for o acaso ou a probabilidade que eles são sinónimos, a probabilidade de uma coisa acontecer, tanto maior é a quantidade de informação, não é? Portanto, a quantidade de informação que eu vou chamar H há de ser proporcional, esta coisa, este símbolo é um alfa, é proporcional, ao inverso da probabilidade. Estão a ver, quanto menor for este P, as probabilidades variam entre 0 e 1, não é? 0 é a probabilidade, é um milagre, e 1 acontece sempre. Portanto, quanto mais pequeno for a probabilidade, maior é a quantidade de informação. A probabilidade de um professor desenhar um triângulo numa aula de ciência para o design é um bocadinho pequena, não é? Por isso é que toda a gente disse o que é que lá está, um triângulo. Agora vejam, a informação tem uma propriedade curiosíssima. É que a informação soma-se. Quando eu digo, por exemplo, As de ouros, o acaso de sair As, se for um baralho normal de 4 naipes, é a probabilidade de sair ouros, se for um baralho normal de 4 naipes, é 1/4. Não é? Tem 4 possibilidades. Ou sai ouros, ou copas, ou paus, ou espadas. Se for um baralho de 52 cartas, a probabilidade dentro do naipe de ouros sair As é 1/13. Ou seja, a probabilidade de sair As de ouros é 1/52. Agora vocês vejam, as probabilidades multiplicam-se, não é? Cada vez que a gente diz mais condições, a probabilidade de algo ocorrer vai diminuindo. Mas a quantidade de informação, ou seja,
a quantidade de informação sobre a incógnita soma-se. Ou seja, quando eu digo ouros, fica lá na cabeça ouros, não fica? E depois digo as, fica outra vez. Portanto, a quantidade de informação, quando eu digo ouros, mais a quantidade de informação, quando eu digo as, é que é a medida total da quantidade de informação. Agora, a informação varia com o inverso da probabilidade do acontecimento. Então, eu tenho que ter, para medir a quantidade de informação de um acontecimento cuja probabilidade é P, tenho que ter uma função que transforme, tenho uma função que transforme um produto, que transforme um produto numa soma. E só há várias funções, mas a mais corrente de todas as funções que transformam um produto numa soma é o logaritmo. Portanto, o logaritmo de P1 vezes P2 é igual ao logaritmo P1 mais o logaritmo P2. Epá, que é exatamente o que a gente queria, que era a quantidade de informação somasse. Então, se eu tiver um acontecimento cuja probabilidade é P, a quantidade de informação que ele me dá sobre a incógnita é proporcional ao logaritmo de 1 sobre P. É fácil de calcular. Ou seja, se a probabilidade for 50%, isto é o logaritmo de 2. Na base 2, que é bits, dá 1. Que é o 0 e 1, é os bits. Vocês andam sempre a dizer, não sei quantos ramos de bits, não sei o quê, é daqui. Quando podem ter só 2 estados, a quantidade de informação que um estado dá é sempre um bit. Se eu tiver agora este acontecimento M vezes, de cada vez que ele acontece, eu fico com esta quantidade de informação. Se no total dos acontecimentos todos for um N grande, este P é dado por o número de acontecimentos a dividir por o número total de acontecimentos. O número de acontecimentos tem a probabilidade P. Então eu posso dividir isto tudo por N e fica uma equação catita que é função de N do número total de acontecimentos e do número de acontecimentos que tem a probabilidade P e que dá por M sobre N, logaritmo de 1 sobre P. M sobre M é P, fica M, logaritmo de 1 sobre P. E porque o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos, o logaritmo de 1 é 0. Dá menos P logaritmo de P. Isto é a quantidade de informação que dá um fenómeno cuja probabilidade de ocorrer é P sobre uma variável que se desconhece. De modo que vocês estão a ver que a quantidade de informação é outro parâmetro sobre o qual nós construímos o mundo. Porque a gente quer que aquilo seja baixo para as outras pessoas utilizarem. É aquilo que eu falei da outra vez do multibanco. Tem que ser simples. Ou seja, a probabilidade de acertar tem que ser muito alta, que é para isto ser muito abaixo. Está bem? Quando for 100%, a quantidade de informação é 0. Aquelas coisas que a gente não falha, a quantidade de informação é 0. Aquelas que falha sempre também é 0. E por isto é muito curiosa esta curva, porque esta curva, se vocês fizerem a curva
da quantidade de informação H para um fenómeno cuja probabilidade EP vai variar de 0 a 1, isto sobe muito rapidamente e depois desce. E tem aqui um máximo a 36, a ponto 36, ou seja, 36%, 1 sobre E. E isto traz propriedades para o mundo fabulosas. A primeira propriedade que traz é como a quantidade de informação sobe muito depressa, ali é irreversível. Quando se passa para o lado de lá, é passar de vivo a finado. Como a quantidade de informação cresce muito depressa para valores muito abaixo da ocorrência, a quantidade de informação é muito grande. Por exemplo, isto é uma defesa brutal para nós, da maneira como está construído o universo. SIDA. O número de mortes no mundo anda à volta de 1 em cada 1000 pessoas. Mas a quantidade de informação sobre o fenómeno querem que seja cada vez maior. Aliás, eu fiz vários estudos de pestes, que vocês podem ver lá no meu site. As pestes, quando se diz morreu toda a gente, nunca morreu mais de 12%. Mas a quantidade de informação era tão grande, tão grande, tão grande, toda a gente está a morrer. Portanto, vocês tenham muito cuidado quando as pessoas dizem é tudo assim, às vezes é 4%, 5%. Porquê? Porque, por exemplo, a 12%, ou seja, a 1/3 do máximo, já estão aqui a 80% do máximo que aquilo pode ter. De modo que, a princípio, a quantidade de informação tem uma evolução que pode ser devastadora para quem está a desenhar um produto. Porque vocês vejam, nesta zona da curva, em que está a crescer muito depressa, se eu tiver uma diferença de 2% em vendas, por exemplo, em quantidade de informação eu não tenho 2%, se calhar tenho uma diferença de 8%. Ou seja, o outro design é falado e anda mais depressa do que a percentagem. A quantidade de informação está sempre mais depressa do que a percentagem. Há vários casos, por exemplo, nos formatos de televisão, o Betacam e o VHS, o Standard Beta e VHS andaram em concorrência há muito tempo. Às tantas, o Beta passou a vender-se à volta de 2, 3% menos que o VHS. E o que as pessoas diziam umas às outras, o que é que tens? VHS. E hoje nós todos lemos cintas VHS. Claro que os profissionais usam o Standard Betacam. Mas bastou aqueles porcento para a quantidade de informação ser muito diferente. De modo que se vocês fizerem o mundo como o mundo é feito, que é com a energia que tem que ser, é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Se fizerem com muita energia livre, pouca entropia e pouca informação, o que é que vocês obtêm? Esta turma. Não é? Gente alerta, gente que tem capacidade. E é assim que o mundo é fabricado. É com muito poucas coisas. Depois a gente vai entrar em detalhe de como é que as coisas se equilibram. As coisas têm que se equilibrar. Há competição entre as coisas, mas as coisas equilibram-se. E para verem como é que se equilibram e como é que as coisas se fazem, nós, graças ao... Desculpa lá, eu não sei o seu nome ainda. Graças ao Gonçalo, eu trouxe um filme. É mais graças ao nosso amigo Mário Braz. Nós vamos ver como é que foi desenhado, concebido e feito por designers e por engenheiros o tal carro do 007. E agora tem que dar um intervalo à gente para a gente pôr isto a funcionar, está bem? Mas vamos ver. E vão ver que a primeira coisa que eles tiverem atenção foi uma coisa que muitos de vocês não ouviram da última vez, mas eu vou repetir hoje, está bem? Foi
os números de Fibonacci e o número de ouro. Eu vou repetir isso porque da última vez só estava cá a minha amiga, quem é que estava mais outra pessoa? Pois foi, está ali. Mas o Sr. Fibonacci foi estudar como é que os coelhos se reproduziam. E então fez a sequência dos números que ficou conhecida os números de Fibonacci. Na altura estudavam-se muito, na altura não, há mais dinheiro envolvido em fazer investigação em aritmética do que em todas as outras disciplinas. Porque as propriedades dos números são essenciais. Os números, de facto, comandam a vida. Porque há um grande mistério, como é que um, seja o que for, mais um, seja o que for, é sempre dois, seja o que for. É um grande mistério. O meu amigo sabe o que é seja o que for. Desculpe lá, o João Gonçalo, mas sabe o que é o seja o que for? Não. Mas uma laranja sabe o que é. Sim. É podre, é azeda, é doce, é de casca grossa, é de casca fina, é vermelha, é de cor de laranja, é verde. O que é uma laranja? É um fruto que temos que é laranja, que é ácida, que tem a casca, como estava a dizer, pronto. Tem essas Não, o pronto é que está. É assim. É uma essência que o meu amigo sabe. O meu amigo sabe que é uma laranja, todos nós sabemos. Que é a essência. Pode é ter muitas existências. Já viu, nós todos humanos temos uma essência. Mas já viu quantas existências estão aqui diferentes? Hã? O que é que faz um designer? Pega numa essência e faz as existências. Dá corpo à essência. Então, nos números havia uns que eram os números perfeitos. Os números perfeitos são números em que o número é igual à soma dos divisores. O primeiro número perfeito é o 6, que os divisores são 1, 2, 3, 3 mais 2 mais 1 dá 6. Depois o outro é 28, porque os divisores são 1, 2, 4, 7, 14, somam essa coisa toda, dá 28. Depois o outro a seguir é 8.000, há muito poucos números perfeitos. Mas então, os números de Fibonacci é muito simples, o número seguinte de Fibonacci é a soma dos dois números. 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, depois 8 mais 5 é 13, depois é 21, e depois é 34, e depois é 55, e depois é 89. E o rácio disto, de um número com o anterior, dá o número de ouro. Dá o número de ouro, que no fim é aproximadamente isto. Raiz de 5 menos 1 dividido por 2. O número de ouro, como verão, é um número de uma espécie de harmonia. Por isso é que terão que ver os painéis do Almada Negreiros, e há cá o livro, eu já vi, diz-me, Esse livro já deixou de ser editado, publicado em Mas 1900 e tal. eu sei, Miguel, mas eu tenho no meu gabinete, sempre que queiram lá ir, Na biblioteca. eu suponho que na biblioteca vá, tenho quase certeza, para aquilo é um livro, se não houver, eu farei o necessário para que haja, porque esse é um livro fundamental para o entendimento, até mesmo como é que se constrói um Aston Martin. Mas este número de ouro aparece é um número de equilíbrio, está bem? E é curioso. Sabem quando é que isto foi descoberto? Digam lá. Não vale os que estiveram cá na aula. Em que ano? Digam lá. Na altura do Renascimento. 1200. É um bocado antes, 300 anos do Renascimento. É fantástico, não é? Sim. É fantástico. Portanto, no Renascimento é que eles começaram a ver que aquilo que estavam a construir era sempre com a estabilidade geométrica do número de ouro. Isto é a importância dos números na vossa vida como designers. Creating, from its conception to the very first thoughts of its design. We've never ever taken a camera crew interview. Well, let's take a look inside.
and how Aston Martin takes Ora. little known ancient disciplines of order Número and de ouro. proportion. You can actually measure the proportion of something and people will find it attractive naturally and weave them into every part of the car. We follow the complete journey of painstakingly sculpting and wielding the supercar